Bom dia, galera do quinto ano! Tudo bem? Como estão vocês? Hein? Vamos começar? Vamos começar mais um dia lindo com Tia Elaine, com ciências, com vida, com estudo da vida. Vamos lá? Bem, pessoal, hoje eu quero, como sempre, eu vou citar o nome de alguns alunos aqui que estão comigo, né? E os outros que Tia Elaine não citar, mas também estão comigo no meu coração, aqui na minha frente, tá certo? Como se eu estivesse olhando para cada um de vocês. Bem, vamos iniciar? Hoje, Tia Elaine vai trabalhar com vocês a revisão dos conteúdos que a gente viu até aqui. E corrigir algumas atividades com vocês. Vocês podem ver aí que Tia Elaine deixou correções sem tio, né? O acentozinho do tio. Então, vamos lá? Bem, hoje nós vamos revisar a água e os seres vivos, a vida dentro d'água, a vida microscópica na água, água doce, salobra, salgada, o eu cidadão, que nós aprendemos muitas coisas lá, e os estados físicos da água e o ciclo da natureza. Tia Elaine, não é muita coisa não. Não, Luiz Felipe, não é muita coisa não. Né, Davi Figueiredo? Vamos lá. Bem, hoje, né, o meu objetivo é reforçar com vocês aí os assuntos que nós já trabalhamos e corrigir também algumas atividades do nosso material didático. Então, agora eu peço que você pare o vídeo nesse momento, pegue aí o seu material, a apostila, deixa aí na sua mesa, o caderno de atividades, o seu estojo lindo, tá? Procure um ambiente bem tranquilo para você estudar. Quero que você também procure uma posição confortável para você embarcar comigo no mundo da ciência. E aí, Ana Júlia me pergunta: Tia Elaine, tu já tá toda de festa junina? Claro, entrou o mês mais animado, né, do ano, que é a festa junina, né? As festas juninas que contemplam aí os padroeiros do nosso Brasil, né? Então vamos lá? Bem, hoje, agora, nós vamos revisar um pouquinho a água e os seres vivos. Pessoal, nós aprendemos lá no comecinho das nossas aulas da apostila 2 que a água serve para muitas coisas na nossa vida. Não só para essas que Tia Elaine colocou aí, como você pode ver, né? Beber, cozinhar, para nossa higiene, produzir remédios, vacinas, soro. Serve também para lavar a casa, lavar o carro, colocar água lá no recipiente do carro para resfriar o carro, né? A água serve para limpar as ruas da nossa cidade quando estão sujas. A água serve também para cozinhar, né? Fazer os mais deliciosos pratos que a sua mamãe prepara para você e sua família. Enfim, serve também, Tia Elaine, para fazer um passeio de barco, serve para a gente nadar, serve para os atletas fazerem provas dentro d'água, né? Enfim, a água também serve para diversão, correto? Bem, nós aprendemos que grande parte do nosso planeta é constituído por água. E toda a área azul, vista lá do espaço, toda a área azul do nosso planeta corresponde a quê? A água dos oceanos. O Yuri Gagarin, quando fez aquela volta que saiu, né, da Terra e fez a volta ao redor da Terra, quando ele chegou lá em cima, ele viu azul, a Terra é azul. Por quê? Porque a grande parte do nosso planeta é constituído por água. E a água principalmente dos oceanos, que é a maior parte que existe, que é a água salgada. A área branca que ele viu eram as nuvens, as geleiras, a neve. As áreas verdes e marrons são formadas pelas camadas de solo, pela vegetação, que são as plantas, e que também são constituídas por água, distribuídas em rios, lagos e aquíferos. Nós vimos que no Brasil nós temos 2 aquíferos, correto? Temos o Sistema Aquífero Guarani, que está localizado lá nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, e o Aquífero Grande Amazônia, que é lá na Amazônia, na região norte do nosso país. Não é isso? Bora lá? Bem,
Água é importante? Você, me diga aí, Benício, a água é importante para você, meu amor? É? E para o Brasil todo, é? Para o mundo? Hein, Maria Ieda? Claro que sim, gente. A água ela é muito importante para a nossa vida. Toda a água do nosso planeta, existente nos rios, lagos, mares, lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente e também para a gente sobreviver. O que seria das plantas, gente, se não fosse a água? Não é verdade? O que seria dos animais? O que seria de nós sem água? No corpo dos seres vivos, plantas, animais e fungos, ela está presente. A água viva, por exemplo, 95% da água viva, aquele ser que vive dentro da água, do mar, é constituído por água, né? Nós, seres humanos, somos formados por mais de 75% de água. Ao nascer, mas vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50% quando nós formos idosos. Por quê, gente? E aí ela me chama a sua atenção. Beba água. A água faz bem para o nosso corpo, porque o nosso corpo tem aí 70, 65, 70% constituído de água. 75% é quando a gente nasce. À medida que passa o tempo, essa quantidade vai reduzindo. Mas por quê? Porque a gente também tem que repor. Nós temos que repor essa água. Seja ela em sucos naturais, seja ela em chá, seja ela bebendo mesmo a água, né, potável. A melancia, por exemplo, aí eu me lembro da nossa querida Magali, da Turma da Mônica, né, que adora melancia. A melancia, ela é constituída 95% de água. O tomate, a laranja também tem muita água, o limão tem água e vários outros alimentos que são constituídos por água. A vida dentro da água. Você acha que tem água dentro, tem vida dentro da água, Francisco Medeiros? Ei, Lara Tafni, você acha que existe vida dentro da água? Claro que existe vida, né, gente, dentro da água. A água ela é essencial para a vida de animais aquáticos, como peixes e outros animais invertebrados, aqueles que não têm vértebras. E para alguns tipos de plantas também, como a Vitória régia e várias outras. As algas, né? Os seres aquáticos precisam de água para quê, gente? Para respirar, para se alimentar, se movimentar, se reproduzir. Todos os animais aquáticos, seja eles de água doce ou de água salgada, eles vão precisar de água para se alimentar, se reproduzir. Porque já imaginou o peixe que vive dentro d'água? Já imaginou ele ter que sair d'água para se reproduzir? Não, gente, ele tem que se reproduzir dentro d'água. A água também serve como meio de transporte para os animais, né? Bem, qual a diferença entre plantas e algas? Você sabe? Hein, Enzo Henrique? Você sabe qual é a diferença? Hein, Isaac Trajano? Gente, a diferença das algas para as plantas são o seguinte. As algas, elas produzem seu próprio alimento, as plantas também. Só que as algas, porém, só vivem dentro d'água ou em lugares muito úmidos e podem ser microscópicas. Já as plantas também produzem seu próprio alimento, só que elas podem ser terrestres ou aquáticas, certo? Bem, na água existem milhares de seres, gente, microscópicos. O que é seres microscópicos, Tielane? São aqueles seres que só podem ser vistos com auxílio do microscópio. Ou de tamanho muito pequeno, como o plâncton. Nós vimos que o plâncton ele se divide em dois grupos, zooplâncton e fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? São aqueles constituídos por algas e bactérias que realizam fotossíntese responsável pela maior parte de produzir a maior parte do oxigênio da nossa Terra. São os fitoplânctons. São algas e bactérias. O zooplâncton, zoo vem de animais.
certo? Zoologia, estudo dos animais. Zooplâncton, são formados por minúsculos animaizinhos e outros seres. Esses grupos, gente, de seres são muito importantes para quê? Para haver o equilíbrio da base da cadeia alimentar nos oceanos. O zooplâncton e o fitoplâncton são seres muito pequenos, minúsculos, mas que eles servem de alimento para os seres que vivem dentro d'água, os peixes e vários outros animais que vivem dentro d'água, certo? Bem, muitos animais precisam do meio aquático para sobreviver, se alimentar, se reproduzir, por exemplo, diversos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e vários outros. Aí, minha querida Lara de Souza e Iago Pereira dizem assim: Tia Laine, eu não entendi muito a água salobra, doce e a salgada. Bem, a água doce, gente, é essa que a gente usa na nossa casa. É a água que vem dos rios, dos poços, das geleiras, dos aquíferos, das lagoas, né? A água que se forma ali, aquela pocinha de água de lama que cai da chuva. Isso é água doce. Água que é tirada lá no poço profundo do sítio, né? Elas são doces porque elas têm uma pequena quantidade de sais dissolvido nela. É esse tipo de água que nós usamos para beber, cozinhar, tomar banho, certo? A água salgada é aquela que a gente só conhece, pois elas estão mais nas águas do mar e do oceano, né? E por que ela é salgada? Porque ela tem uma quantidade muito grande de sal. E de onde vem o sal? Hein, Cauã? Cauã Lucas, de onde vem o sal da água do mar? Que a Elaine já perguntou para vocês. Vem, gente. Muito bem, Cauã. O sal da água do mar, ele vem das rochas, das pedras que estão lá no meio do oceano, aos arredores, né? Cada vez que a água do mar bate nessa rocha, ele vai tirando dela esses minerais, esses sais minerais, consequentemente deixando a água do mar mais salgada, certo? Água salobra são as águas que contêm uma quantidade maior de sais do que a água doce. Porém, essa quantidade ainda é menor que a da água salgada. Por exemplo, a água salobra, ela é encontrada nos manguezais, nos estuários e alguns rios. Como é essa água, Tia Laine? Ela nem é salgada, como a água do mar, e ela nem é doce, como essa que a gente bebe. Então, ela é salobra, meio termo, tá certo? Já que eu tô falando em água, né, vamos dar uma pausazinha e beber um pouquinho de água, ok? Bem, pessoal, 97% da água do nosso planeta é constituída de água salgada. Está onde, Tia Laine? Nos mares e oceanos. Apenas 3% da água do nosso planeta é água doce. Agora veja só essa matemática. Desses 3%, 2% estão congeladas nas geleiras. E essa água de 2% não pode ser utilizada. É uma água doce, mas não pode ser utilizada, porque ela faz parte do equilíbrio do ambiente onde essas geleiras estão e do clima, do equilíbrio do clima daquelas regiões. Tantos animais que precisam, né, ali sobreviver, como os polar naquelas regiões que tem muita água gelada, né, que precisa do clima frio. E apenas 1% essa está disponível para o consumo para o nosso consumo, para a gente cozinhar, beber, tomar banho, lavar as roupas, né? Ok? Então, olha, 97% é salgada, 3% é doce. Desses 3%, 2% está congelada, a gente não pode consumir, e 1% é o que a gente consome, ok? Que são as águas que estão no subsolo, abaixo do subsolo, e que também enchem aí os rios, as lagoas, né? Bem, já que água é um bem que nós temos água doce é um bem que a gente tem em pequena quantidade, não é por causa disso que a gente vai estar sujando a água do mar. Para isso foi criado o Dia Mundial da Água. Para quê, Tia Laine, nesse Dia Mundial da Água?
para chamar a atenção do mundo inteiro que nós precisamos desse bem, né? Esse bem que se renova a cada ciclo da água, né? Mas que a gente precisa desse bem que é a água, que tão bem nos faz a gente. Então, esse dia foi criado para chamar a atenção das pessoas e cuidar da água. Não poluir os rios, não poluir os mares, não jogar esgoto nos rios, não desperdiçar a água, né? Não desperdiçar lavando calçada com mangueira, não desperdiçar quando está tomando banho, não desperdiçar quando está lavando louça, escovando os dentes, né? Porque enquanto você tem água em abundância, pode ser que tenha um coleguinha seu, ou um amigo, ou uma pessoa parente, ou que você nem conhece, que nem tem água de qualidade, né? Então vamos pensar nisso, usar com responsabilidade. Bem, para a água ser potável, que água potável? Calma, meu querido Vinícius e João Paulo. Vou explicar o que é água potável. Água potável, gente, é essa que a gente pode consumir, que a gente pode usar, né? Para ela ser potável, ela precisa ter 3 características. Incolor, que tem que ser uma água sem cor, que não tem nem azul, nem é verde, nem é escura, nem é barrenta. A água de qualidade ela precisa ser incolor, não ter cor. Precisa ser inodora, é uma água que não tem cheiro. Água que cheira podre, água que cheira a cloro. Essa água precisa ser revista para você poder beber, para você poder cozinhar. Água insípida, ou seja, sem gosto. Água que tem aquele gosto forte, não. Tem que ver essa água. Ou então tem que filtrar essa água, ou então tem que ferver essa água para poder ela ser consumida, certo? Bem, a água é considerável potável quando ela está livre de poluentes contaminantes, ou seja, micro-organismos que causam doenças, né? Olha, gente, nem sempre a nossa cidade dispôs dessa água potável de qualidade. Antigamente, lá atrás, os avós de vocês podem falar isso, né? Ou quem tem bisavó, ela pode estar perguntando para elas, que o quê? Nem sempre a água chegava às nossas torneiras, às torneiras das casas. As pessoas tinham que buscar água nos açudes, nos poços. E aí, gente, a água, ela vinha com alguns poluentes, ela vinha com alguns micro-organismos que causavam doença. É por isso que muitas vezes, crianças que nasceram há muito tempo atrás, muitas delas morriam de infecção intestinal ou de diarreia. Por quê? Por conta da água que consumia, que muitas vezes não era água potável, que era livre de micro-organismos causadores de doenças, era água que tinha um gosto, que tinha uma cor e as pessoas não percebiam ou não prestavam atenção, ou então consumia porque precisava, né? E aí muitas crianças morreram de diarreia, de disenteria mesmo. Então, gente, essa água, graças a Deus, né, com o passar do tempo, a água pôde ser canalizada e hoje a gente recebe uma água de qualidade nas nossas torneiras. Mas é claro, tia Laine, eu posso beber água da torneira? Não pode. Tirando da torneira direto para beber, de jeito nenhum. A gente ela precisa passar pelo processo ou de fervura ou de filtração, para poder você consumir essa água, beber, né? Então, desse modo, nem toda água é inodora, nem é incolor, nem é insípida, nem toda água incolor, inodora e insípida é potável. Então, tem que prestar atenção na água, tá bom? Bem, a água, ela tem uma propriedade muito interessante, que eu gosto muito de falar e nós da ciência usamos muito, que é a propriedade chamada de solubilidade. O que é solubilidade, Kelly?
É uma propriedade que a água tem de dissolver a maioria das substâncias. A água, gente, ela é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias. Por exemplo, de dissolver o suco em pó que você precisa, de dissolver a gordura lá da panela que mamãe lavou, de dissolver manchas de roupa. Ela tem a capacidade de dissolver várias coisas. A grande maioria das... Porém, a água ela não dissolve óleo, ela não dissolve areia. São poucas as coisas que ela não consegue dissolver. Tá certo? Então, veja só. Tem essas coisas que ela não consegue dissolver, a gente chama de insolúvel. Água, Elaine. Água e areia é insolúvel porque a água não vai dissolver a areia. Água e óleo, a água não vai conseguir dissolver o óleo. Você pode até pegar na sua casa, pode dar uma pausa nesse vídeo, pedir para a mamãe um copo, ou você pega um copo, coloca a água dentro e pede para a mamãe colocar um pouquinho de óleo dentro desse copo de água que você colocou. E aí você faz a experiência de ficar mexendo esse copo lá, tentando dissolver as moléculas do óleo, as moléculas de gordura do óleo. Você vai ver que quando você para um pouquinho, a água que é mais densa do que o óleo, ela vai descer e em cima, na superfície daquele recipiente, vai ficar o óleo. Então, a água e o óleo, eles não se misturam. Então, a água não tem essa capacidade de dissolver as moléculas do óleo. Além dessa solubilidade que a água tem, essa propriedade, gente, outra propriedade da água é a tensão superficial. Nesse fenômeno, a superfície da água ela funciona como uma película elástica, né? Então, o que ela falou mostrou até lá umas moléculas de água que ficam unidas assim. Isso permite que alguns insetos fiquem flutuando assim em cima da água, por conta dessa película que a água forma, as moléculas de água formam. E aí permite que o lagarto Jesus corra, né, sobre a água sem afundar. Permite que flores, né, folhas, fiquem assim na superfície da água também, né? E por quê? Porque a água, as moléculas dela têm a capacidade de se juntar às moléculas, né? Claro que tem que ser, Elaine, uma água calma, uma água quase parada para poder esse inseto ficar lá, boiando na água, né? E aí, uma água agitada é impossível isso acontecer, certo? Bem, a água, os 3 estados físicos da água. Aí, a minha amiguinha Amanda Maria Góes, meu querido Lorenzo, que saudade de vocês, Maria Taline, Nathalie. Bem, e aí eles dizem, tia lá, eu queria que a senhora explicasse de novo os estados físicos da água. Claro, meu amor, que eu vou explicar. Gente, a água, ela se encontra na natureza em 3 estados, de 3 formas. No estado sólido, porque as partículas da água, as moléculas, elas estão tão unidas, né, fortemente, que ficam rígidas, que ficam duras. E aí você pode ver a água no estado sólido quando está nas geleiras, quando cai a neve, quando a mamãe bota nas forminhas de gelo a água líquida que coloca no liquidificador, ela fica o quê? Pedra, né? E aí essa água que virou pedra, a gente chama ela de água no estado sólido, certo? Então, nas grandes geleiras, na neve, água no estado sólido. No estado líquido, gente, são quando as partículas se encontram unidas, porém um pouquinho afastadas, não tendo uma forma determinada. É a água que a gente vê quando cai da chuva, é a água que está na torneira da sua casa, é a água que está na poça de água, a água no estado líquido é essa que você bebe, a água no estado líquido é essa que você faz o suco, ok? Tia Elaine, a água também está no estado gasoso? Não, tia, eu não consegui compreender. Gente, a água também está no vapor. Vapor. Vê, quando mamãe, os corpos também não possuem formas próprias no estado gasoso.
Nesse estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraca, deixando o corpo, que é o gás, sem forma nem volume definido. Quando a mamãe está com as panelas tudo no fogo, que sobe aquela fumaça, aquele vapor, ali é a água no estado gasoso. Quando você está tomando banho quente, nessa época fria, o chuveiro fica embaçado, ou o espelho fica embaçado. Por quê? Porque a água ali está no estado de vapor. Quando você fala perto a um espelho, você vê que ele fica também embaçado. Por quê? Porque a sua fala tem água no estado gasoso. Legal, né? Disso você não sabia, né? Bem, e aqui eu trago também o ciclo da água na natureza, que nós vimos na aula passada, que é o quê? A água do rio, água do mar, água da poça de lama, água do poço, água da piscina, água do tanque, água do balde, água da bacia. Toda essa água aquecida pelo sol, o que é que acontece com ela? A água da bacia, do rio, do mar, do lago, da lagoa, do poço, água do balde, água do copo que você deixou lá, né? Água da poça de lama. Toda essa água ela está no estado líquido. Então, quando ela está no estado líquido, que ela é aquecida pelo sol, o que é que acontece? Essa água ela vai virar vapor, né? Vai virar vapor. Então, essa água no estado líquido vira vapor por conta de quê? Da temperatura quente do sol que aqueceu essa água. Então, a água faz o quê? Vira vapor e sobe para o céu. Lá no céu, essa água vai se transformar naquelas nuvens. Aquelas nuvens, gente, nada mais é do que muita água em forma de vapor. E aí, de repente, Antônio Serafim disse que Elaine, já tive uma ideia. Quando eu for andar de avião, vou abrir a porta e tentar pegar na nuvem. Antônio, isso não pode acontecer. Por quê? Primeiro, porque é perigoso abrir a janela do avião. Segundo, porque a nuvem nada mais é do que vapor de água. É impossível alguém juntar nas mãos uma camada de nuvem. E aí, a água no estado de vapor vai formando pequenas nuvenzinhas. De repente, com a ajuda do vento, o vento vem, vai soprando e as nuvens vão se juntando. De repente a gente vê aquela nuvenzona grandona, meio escura, né? E aí, o que acontece, Tiana? Por que essas nuvens se juntaram? Se juntaram devido a um processo chamado de condensação. As nuvens se juntando, elas formam a condensação. Sim, Tiana, também tem, a senhora não falou, quando a gente tá brincando, tá fazendo atividade física, jogando futebol, Tiana, ou handebol, e a gente sua, e o cavalo lá na fazenda sua, as pessoas na rua trabalhando também ficam suadas. E para onde vai esse suor? Que o suor é água no estado líquido, nós transpiramos. Os animais também transpiram. E para onde vai essa água? Para as nuvens também. Tia Laila, eu não sabia. Pois é. Então, água da poça de lama, do rio, do mar, evaporou. Por quê? Estava no estado líquido e virou estado de vapor. Foi para o céu. Nós suamos devido nos movimentarmos e trabalharmos. Suamos também. Para onde vai essa água? Para o céu. Formar o quê? As nuvens. Então, quando a gente sua e essa água escorre pelo nosso corpo, nós temos aí a transpiração. Então, para onde vai essa água em forma de vapor? Para o céu. Lá, a água da poça de lama que evaporou, evaporação. Nós, os seres vivos que transpiraram, transpiração foi para onde? Para o céu. Lá se condensou. Por que também, tia Lai? Lá em cima, bem longe do solo, dessa camada de terra que nós pisamos, lá em cima também é frio, viu, tia Lai? Bastante frio. Então lá o vapor de água se condensa e vira nuvem, por conta também da temperatura lá de cima. Quando isso ocorre, e a nuvem vai ficando cheia,
até quando ela não suporta, e aí começa essa água a cair na terra. A gente chama chuva, gente, em estado líquido, a gente chama de precipitação. Precipitou. Porém, se lá em cima, bem abaixo da nuvem, estiver muito frio, essa água no estado líquido, ela vai virar pedrinhas. Ou pode ser granizo ou pode ser neve. Porque essa água vinha líquida, mas encontrou uma camada muito fria, tinha lá uma temperatura muito baixa. O que foi que aconteceu? Se transformou em gelo, em pedrinhas, né? E aí o que acontece? Se transformou em gelo e pedra, que vai o que acontecer? Que quando essa neve cair sobre as montanhas, vai ficar lá, né? Até conseguir se derreter. E se a água cair em forma de líquido, vai o que? Precipitar e vai voltar para a terra. Na terra ela vai encher de novo os rios, os açudes, o oceano, vai encher também os poços profundos, vai entrar no solo, buscando lá embaixo os lençóis freáticos e enchendo tudo de novo, para depois o sol aquecer essa água, nós transpirarmos, voltar para o céu em forma de nuvem, precipitar, cair essa chuva em forma de água de novo, para infiltrar e depois o ciclo recomeça e toda a vida ele se reinicia. Graças a isso a gente tem sempre água potável e também água no estado líquido. E aí eu trago aqui cada passo que eu acabei de falar, né? Que é a evaporação, que nós já aprendemos que é água no estado líquido que subiu para o céu em forma de vapor. Nós vimos também a transpiração, que é o número 2, como você pode ver, que é essa água liberada pelos animais, porque o nosso corpo tem água. O 3, que é a condensação, quando as nuvens encontram uma camada mais fria lá em cima, essa água que evaporou se transforma em nuvens, né? A condensação. A 4, que é a precipitação, que é quando chove, né? E dependendo, na 5, dependendo da temperatura, essas chuvas também podem cair do estado sólido sob a forma de neve ou granizo, como a Elaine falou, né? Essa passagem da água no estado líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. A neve, que é o que? Água no estado sólido, passando do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. A água, gente, resultante da fusão, ela infiltra no solo, ela entra dentro da terra e escorre para os rios, lagos e corpos de água. A água da chuva, no item 7, né, que infiltra no solo, vai ser absorvida pelas plantas, vai fazer parte dos aquíferos, ou dar também nascente aos rios e lagos, encher os mares, as poças de água de novo, né? E assim o ciclo sempre se recomeça, graças a Deus, né? E aí, eu peço que você dê uma pausa agora, bebe uma água e pega agora a sua apostila na página 24 para a tia Elaine corrigir com você a sua tarefinha que você já mandou para a tia, não foi? Então vamos corrigir? Enquanto você bebe a sua água aí, eu bebo a minha água aqui. Prontinho? Vamos lá? Bem, apostila, página 24. Complete as frases a seguir com as palavras em destaque: solidifica, evapora e condensa. A roupa colocada no varal seca porque a água evaporou ou evapora. Na letra B, após o banho, o vapor de água adere a superfícies frias, como o vidro, como o espelho, e se condensa. Letra C, a água colocada no congelador se solidifica. Muito bem, Cauê! Você arrasou nessa atividade, bebê. Agora, na segunda questão, nós temos aí a vida, letra A. A vida, como conhecemos, depende da existência da água líquida.
qual é a relação das evidências identificadas em Marte, que você leu que tem um trechozinho lá, né? E relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta. Gente, a presença de água líquida em Marte indica que pode existir organismos vivos lá. Só que nós ainda não, semelhantes ao que nós conhecemos, só que ainda não foi estudado, ainda está em estudos, certo? E aí, Thaisa Maria vai responder comigo essa questão. Na notícia são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Lá no textozinho. Muito bem, minha querida. Líquido e sólido. Parabéns. Essa é na apostila, página 25. E ainda na 25 nós temos a questão 3, certo? Que aí você vai relacionar as colunas com as etapas as etapas do ciclo da água com o que se refere. E aí eu vou chamar minha querida Yasmin Grangeiro para me ajudar nessa questão. Vamos lá? Então, começando com número 1, evaporação. Com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos, mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Número 1. Número 2, lá embaixo, tia Lai. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando as nuvens. Muito bem. 3, subiu. A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. 4, desce. A água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos. 5, lá em cima. A água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formadas por água no estado sólido. 6. A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo sua sobrevivência, ficando aí uma sequência de 5, 3, 1, 6, 2, 4. E é isso. Espero que vocês tenham aí recapitulado aí o que Tia Elaine já ensinou para vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar você a fixar melhor esse conteúdo para a gente poder realizar a nossa avaliação. Tá certo, gente? Olha, um beijo no coração. Fique bem. Fique em casa. Cuide da sua higiene. Use máscaras. Certo? Não esqueça. Fala pro papai e pra mamãe também que não pode sair de casa sem máscara. Tá certo? Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau!